nosso ciclo tem a imensa honra e o grande prazer de receber o embaixador Rubens Barbosa, que é formado em Direito aqui em São Paulo pelo Largo de São Francisco, posteriormente seguiu a carreira diplomática e foi embaixador em Londres, embaixador em Washington, tem uma linda folha de serviço prestada ao Brasil. Rubens é também eu diria, a mais forte presença na imprensa brasileira na discussão de temas internacionais. Ele está constantemente nos atualizando e discutindo as questões de interesse do Brasil. E, recentemente, há coisa de um mês, foi eleito para a Academia Paulista de Letras. É um imenso prazer tê-lo aqui. Eu, se fosse fazer a primeira pergunta, eu diria, Rubens, que mundo é esse que a gente vive? Mas quem vai fazer a primeira pergunta é a Ana. Ela vai ser mais moderada do que eu. A nossa primeira pergunta vai pedir para o senhor falar um pouco sobre o panorama internacional em que vivemos. Olha, nós estamos vivendo num mundo talvez o mais complicado desde o fim da Segunda Guerra, desde 1945, o mais turbulento nesses últimas décadas. Quer dizer, há uma grande incerteza, grande insegurança e grande instabilidade, tanto nos temas econômicos quanto nos temas comerciais e políticos. Eu acho que nós estamos passando por um momento em que os problemas naturais internacionais, as guerras localizadas, as disputas que existem estão sendo muito ampliadas em função do novo governo americano. Eu acho que o presidente Trump introduziu uma série de medidas e de políticas que tornaram esse cenário ainda mais complicado. A última desse arsenal de medidas que ele está adotando nos últimos anos, ao contrário da política tradicional americana, que era sempre de favorecer os órgãos multilaterais criados depois da guerra, que beneficiaram muito os Estados Unidos, tanto o Banco Mundial, o Fundo Monetário, as Nações Unidas. Ele está avançando políticas ao lado, marginalmente a essas instituições, com políticas, com medidas que são ilegais perante essas instituições. Eu mencionaria duas ou três para exemplificar o que eu estou dizendo. E que eu acho importante dar ênfase a isso quando se discute o cenário internacional, porque isso é o que está acontecendo hoje. A primeira é a utilização de instrumentos econômicos comerciais para impor a hegemonia americana. A hegemonia americana, de certa maneira, está começando a ser contestada pela China, tanto na área comercial quanto na área tecnológica. Então, o Trump, para evitar que um outro país conteste essa hegemonia americana, está usando justamente medidas comerciais, tarifas. Começou com essa guerra comercial que se estende contra a China. Hoje, mais de 50% dos produtos chineses exportados para os Estados Unidos têm sanções, têm tarifas elevadas, algumas chegando até 25%. Então, essa guerra comercial com a China, ele está estendendo, de alguma maneira, com outros parceiros. Por exemplo, um parceiro muito próximo, o México. Agora, na coisa de poucos dias atrás, ele ameaçou o México, depois de negociar a revisão do NAFTA, que era também uma condição que ele colocou. Depois disso, ele ainda ameaçou o México com sanções tarifárias para que o México mudasse a política de imigração. Por outro lado, além das tarifas que ele usa como armas comerciais, ele está usando também sanções que só um país da estatura e da importância dos Estados Unidos, pelo poder que os Estados Unidos têm, poderiam utilizar. São sanções financeiras, sanções econômicas
que procuram fazer com que o país contra quem se dirigem essas sanções sigam políticas americanas. Quer dizer, está sendo feito isso com o Irã, como vimos até recentemente, chegamos quase no limite de uma guerra, com a Coreia do Norte, está sendo feito isso com a própria Venezuela, para mudar o governo de Maduro. Então, como eu disse, eu acho que é um período de grande turbulência, de grande instabilidade e sem muita perspectiva de saída enquanto o Trump estiver lá. Então, Rubens, quer dizer que nós estamos numa situação internacional preocupante sobre muitos aspectos, né? Em cima daquelas preocupações que nós já tínhamos, como migração em massa para a Europa, episódios de terrorismo e tudo isso, nós temos agora este fator adicional, que é a conduta personalista, um pouco destrambelhada do presidente Trump, passando ao largo das instituições criadas em 45, instituições multilaterais, como você frisou, né, que estabeleceram durante um longo período uma governabilidade, uma governança internacional, né. Eu queria que você estendesse um pouco a análise da China, né? O Trump coloca sanções inusitadas em relação à China. Mas a China é um poder ascendente, né, que também, cedo ou tarde, terá uma certa capacidade de retaliação, né? Como é que você vê o papel da China nesse novo cenário internacional? Olha, eu acho que a China está aí para ficar. Quer dizer, não é que ela emergiu, como muita gente fala, né? A China não emergiu. A China voltou a ocupar o lugar que ela ocupou até o século XVIII, né? 1700 e tanto. Depois ela, por uma série de razões internas, ela se isolou e depois ficou esvaziada. Depois houve a Guerra do Ópio, teve o Mao Tse-tung e a China ficou fora. Agora a China está voltando a ter, a China e a Índia estão voltando a ter o papel que elas tiveram. A China foi a maior potência do mundo, a Índia idem no passado. Então, ela está voltando e está aí, e os Estados Unidos vão ter que conviver com isso. Eu acho que a superioridade tecnológica, militar, estratégica dos Estados Unidos ainda dá uma margem de algumas décadas em que a hegemonia americana não vai ser contestada. Mas na área comercial já está sendo contestada. A China já é o primeiro parceiro, é o país mais com maior comércio, importação e exportação, e ultrapassou em termos de PPP, do Fundo Monetário, do poder de compra, já ultrapassou a economia americana. E em termos de tecnologia, ela está aí. O desdobramento da guerra comercial vai ser a guerra tecnológica, na minha visão, porque o 5G, que é a última etapa contemporânea, né, do desenvolvimento tecnológico, que vai revolucionar a comunicação, a indústria no mundo inteiro, a China já está na frente dos Estados Unidos. E eu acho que essa guerra comercial é a primeira etapa de uma série de fricções que virão entre os Estados Unidos e a China para a hegemonia no século XXI. Quer dizer, a luta das potências vai ser Estados Unidos e China no século XXI. E eu queria mencionar também dois outros fatores para complementar o que eu falei há pouco. Nós temos a questão de clima, de meio ambiente, que o governo americano também não reconhece como um fator importante que pode, inclusive, gerar conflitos, pode gerar grandes transformações no mundo. E que o governo americano passou por cima, saiu do Acordo de Paris e ignora estas transformações que estão ocorrendo no mundo por causa da mudança de clima. E a outra, que é uma situação muito moderna, muito contemporânea, que é a guerra permanente que nós estamos vivendo. A guerra tradicional de atrito bélico, isso, na minha visão, não vai ocorrer mais, a não ser de maneira localizada. Conflitos entre países e por alguma razão, mas muito localizado. Em termos globais, o que já está havendo é uma guerra
cibernética, uma guerra permanente no sentido de que ela já ocorre. Nós temos muitos exemplos de ataques contra instituições, contra companhias, e tivemos um muito recentemente. Os Estados Unidos, ao invés de atacarem o Irã por causa da derrubada do drone, do avião americano, que o Trump, na última hora, resolveu não fazer, porque era desproporcional, ia causar muitas mortes, um ataque bélico, foi substituído por um ataque cibernético. Houve um ataque cibernético dos Estados Unidos contra as instalações de mísseis do Irã. Então, esses assuntos complementam esse quadro de instabilidade. São coisas que estão acontecendo e muitas vezes passa despercebido porque nós estamos vivendo isso nesse momento. Perfeito.